Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Tiago 2, 14 a 26, cena 7. Comigo, ABC e o Luiz, para juntos construirmos um comentário falado. Agora do livro de Tiago, mas se Deus nos permitir, vamos construir vários comentários falados das Escrituras para que você possa descobrir o que foi dito daquele personagem ou daquele texto, exatamente como o texto diz, né? Nossa metodologia ela procura ser sempre fiel às escrituras, ao texto. Então vai ser sempre assim. Quando terminarmos Tiago, você terá aí um comentário inteirinho de Tiago e dos outros livros que fizermos também. Vamos ao nosso exercício. Nós estamos na conclusão do primeiro personagem da cena 7. O que a gente faz na conclusão? A gente precisa copiar todas as vezes que o personagem aparece. Então eu vou vir aqui, vou copiar. Copiado, e vou colar aqui. Pronto. Agora eu posso tirar isso daqui para ficar fácil a visualização. Então eu colei todas as lições. Eu colei todas as lições aqui, formatei conforme esse formato e agora nós vamos tirar isso daqui, ó. Eu e você aprendemos, vamos tirar tudo. Agora nós vamos ajustando as lições, vamos melhorando, aprimorando. Tô com alguma crisezinha aqui no meu, pode ser um vírus que entrou no meu computador justo agora. Pronto. Então copiamos aqui todos os, apagamos, né? Vou apagar também essa palavra lição. Eu não preciso mais dela, né? Agora eu estou diminuindo o tamanho dessas lições. Conclusão é para isso. A gente vai fazer aqui os ajustes que for necessário fazer. Então, eu e você aprendemos que os irmãos são amados do escritor e questionados sobre qual proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tem obras. Eu vou tirar essa parte, ó, são amados do escritor, porque isso eu posso dizer apenas na transmissão. Os irmãos são questionados sobre qual proveito tem se disserem ter fé, mas sem obras. Acho que eu vou deixar esse final também eu vou deixar o final porque na conclusão eu já diminuo um pouco o tamanho das lições, né? Então, vamos diminuir o tamanho das lições
Poderia ter deixado esse final também, eu acho que vou deixar esse final. Foram questionados sobre qual proveito se disserem ter fé sem obras e se tal fé poderia salvá-los, pode salvá-los. Beleza. Os irmãos podem vir a ter necessitados entre eles, e quando houver, não podem simplesmente dizer-lhes: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo. Vou deixar assim, diminuir um pouco mais. Os irmãos podem vir a ser questionados por outros, solicitando para que lhes mostre a sua fé sem obras contra as obras que provam a fé do questionador. Os irmãos podem vir a ser questionados para que mostrem sua fé sem obras contra as obras que provam a fé do questionador. Os irmãos devem crer que Deus é um só, fazendo bem, pois até os demônios creem e tremem. Os irmãos são questionados se não foi por obras que Abraão, nosso exemplo, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho. Muito bem. 5 lições. Qual seria um tema para essas lições? Alguns questionamentos que devemos responder Vamos deixar assim por enquanto. Alguns questionamentos que devemos responder sobre a nossa fé e as obras. Por quê? Porque a gente percebeu que são vários questionamentos aqui. Tem mais a ver com questionamentos. Então, um tema que tem a ver com questionamento seria interessante. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco mais essas lições aqui no resumo das lições. Primeiro questionamento. Primeiro questionamento. Qual proveito tem se disserem ter fé, mas sem obras? Não preciso disso aqui. Eu uso só na transmissão. Então, alguns questionamentos sobre o que devemos responder sobre alguns questionamentos sobre nossa fé e nossas obras. Alguns questionamentos que devemos responder sobre nossa fé e nossas obras. Vamos deixar assim por enquanto. Primeiro, qual proveito tem se disserem ter fé, mas não mais sem obras? Posso colocar agora uma pergunta. Segundo, aqui eu precisava daquele é a 2, né? Vou lá na 2, porque lá na 2 tinha um questionamento. Qual é o proveito disso?
Os irmãos qual proveito em se ter necessitados entre vós e os despedirem sem ajudá-los? É o que eu aprendo aqui, é o questionamento aqui para ajustando tudo para questionamento dos versos 15 e 16. Depois, os irmãos podem vir a ser questionados para que mostrem sua fé sem obras. Contra as obras, provando a fé do questionador. Como é que eu posso transformar isso aqui numa questão? Poderia colocar assim, ó. Quem pode mostrar a fé sem obras diante das obras cheias de fé? Quem pode mostrar a fé sem obras diante das obras cheias de fé de um terceiro? É a primeira vez que acontece isso, da gente ter um texto em que a gente está trocando é, as lições, está alterando um pouco as lições para se ajustar ao tema. Por quê? Porque a gente percebeu que era uma série de questionamentos que o texto trazia. Então, as ideias estão permanecendo, mas a gente está trocando as palavras. É isso que eu quero dizer. Nem sempre a gente tem que mexer na estrutura do que a gente veio construindo. Verdades, as verdades vão ser praticamente as mesmas lições, só trazendo para os dias atuais. E depois que as lições estão prontas, a gente só diminui o tamanho delas e a gente já chega aqui no resumo das lições. O tema geralmente é natural, ele brota naturalmente depois do estudo. Então, hoje a gente está tendo que ajustar aqui para caber aqui as lições dentro do tema. Os irmãos devem crer que Deus é um só, fazendo bem, pois até os demônios creem. Eu acho que eu vou ter que trocar esse tema aqui, porque não dá, a 4 não dá para fazer um questionamento. Bom, daria, né? É, quem crê que Deus é um só? Creiamos que Deus é um só. O resto a gente deixa para. Aí aqui tem mais um questionamento. Foi ou não foi por obras que
Abraão foi justificado. Então deu 4 questionamentos e uma afirmação. O ideal era se a gente conseguisse transformar tudo em questionamentos ou transformar tudo em não questionamentos, né? Quem crê que Deus é um só? Parece que fica distoante essa. Então seria alguns questionamentos que devemos responder sobre a nossa fé e as obras. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no verso 19, se é um questionamento também. Espera aí. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. É um questionamento também. Então eu posso mudar aqui sim. Posso colocar: creem que Deus é um só? Pronto. Desculpem. Não sei porquê, mas de manhã eu sempre tenho bastante esses ataques. Assim. Então, alguns questionamentos que devemos responder sobre a nossa fé e as obras. Primeiro, qual proveito tem se disserem ter fé, mas sem obras? Segundo, qual proveito em se ter necessitados dentre vós e os despedirem sem ajudá-los? Qual proveito tem? Terceiro, quem pode mostrar a fé sem obras diante das obras cheias de fé de um terceiro? De um terceiro. Quarto, creem que Deus é um só? Quinto, foi ou não foi por obras que Abraão foi justificado? Versos 21. Pronto, terminamos então nossa conclusão. Está aqui um tema que pode ser explorado. Né? Você pode fazer um pouco diferente de mim, pode ser que dê uma diferença, mas a gente não perdeu as ideias. O essencial a gente trouxe aqui nesse texto. Muito bem, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo e até nossa próxima aula.